Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 4, que diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o seu primeiro amor. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Voltar ao primeiro amor. E nós vamos ver que esse livro de Apocalipse, né, porque a palavra Apocalipse significa revelação, porque foi uma revelação que o Senhor Jesus concedeu a João sobre os acontecimentos futuros, sobre os finais dos tempos. E João, né, além de ele escrever esse livro, ele escreveu outros livros, né? João, 1 João, 2 João, 3 João, ou seja, um total de 5 livros. E João ele estava preso, ele estava na pequena ilha chamada Patmos, quando ele teve essa revelação do Senhor Jesus, que apareceu a ele e falou para que ele escrevesse essas cartas para as 7 igrejas da Ásia. E entre essas igrejas foi enviada essa carta para a igreja de Éfeso, aonde o apóstolo Paulo esteve pregando a palavra. E nós vamos ver que algo interessante que o Senhor Jesus destaca justamente esse ponto, que ele fala assim: eu tenho, porém, contra ti. O Senhor aqui no início, nós vamos ver na carta que o Senhor até elogia pontos que estavam sendo que o Senhor estava aprovando, né? Como no caso, como ele diz aqui no versículo 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Quer dizer, eles eram uma igreja empenhada, uma igreja envolvida, uma igreja que, diante das lutas, diante das dificuldades, eles não desistiam. Só que havia uma situação que era justamente o quê? O primeiro amor. A primeira caridade, como diz aqui. Aí você vai dizer, mas missionária Regina, mas o que o Senhor Jesus quis dizer, advertir, né, que ele chamou a atenção sobre essa questão, sobre esse ponto? Porque é algo que a gente tem que tomar cuidado com relação a ter as coisas concernentes ao Senhor. É da gente não passar o tempo e esfriar na fé. A gente fazer, mas já fica uma coisa assim como antes era algo prazeroso, com uma profundidade, mas depois parece que é algo assim como se fosse para bater cartão. Algo que você faz porque tem que fazer, aí se torna algo que uma religiosidade. Algo que se torna algo, fica, não, peraí. E você já faz aquilo, mas não é mais com o mesmo fervor como do início. Para dar um exemplo da gente entender essa questão do primeiro amor. Você lembra a primeira vez que você orou, que você sentiu a presença de Deus como você nunca tinha sentido em toda a sua vida? Você até chorou e teu coração, sabe, transbordando de alegria. Você lembra quando você ouviu uma palavra, uma mensagem, aquela mensagem ela tocou no seu coração de uma tal maneira que você se alegrou? Servir ao Senhor. É isso que Deus quer, esse resgate da gente voltar a esse primeiro amor, de orar como a gente orava no início, de servir como a gente servia ao Senhor, de ler a sua palavra. E é esse resgate, quando fala aqui no versículo de número 5, aí ele fala assim, lembra-te, pois de onde caíste? Da onde eu estava indo bem, de repente parou, não estava indo mais como antes. Não é mais com aquela força, com aquele vigor, com aquela disposição, com aquela motivação. Mas não é uma motivação humana, como a gente tem visto aí, coisas para competir. Tem pessoas que fazem algo para ficar competindo, para querer mostrar para o outro que está fazendo melhor. Não é isso, não é essa motivação. Mas algo assim que você faz, mas com alegria, com gratidão, reconhecendo a graça e a misericórdia de Deus. Um coração alegre, feliz diante da presença de Deus, mesmo diante das circunstâncias, diante das lutas, porque aqui eles até trabalhavam, eles eram pacientes.
Algumas coisas estavam acontecendo e eles tiveram discernimento de não aceitar, colocar à prova aqueles que se diziam ser apóstolos, se diziam ser líderes, que eram homens de Deus, que estavam fazendo a vontade de Deus, que estavam instruindo, mas eles viram que não era nada disso, era mentira, era engano. Falsos apóstolos, homens que se diziam ter um relacionamento de intimidade com Deus e queriam ali para instruir, e eles viram que não era nada disso. E isso está aqui, né, relatado aqui nessa passagem. Mas o Senhor Jesus chamou a atenção para esse ponto que é fundamental. O nosso relacionamento com Deus. Não adianta você... mas eu faço isso. Mas e o teu relacionamento com o Senhor? Deus quer que nós venhamos a viver um relacionamento de intimidade com Ele. Não aquela coisa, chegar, sabe, algo assim mecânico, uma coisa que não tem essa essência de buscar, de viver essa intimidade com o Pai. E o Senhor Jesus, ele nos ensina isso na oração do Pai Nosso, quando ele mostra esse relacionamento de pai e filho. Então, que nós possamos resgatar esse primeiro amor. Talvez você esteja aí e fale assim, olha, missionária Regina, eu, sinceramente, antes eu era fervorosa, eu tinha mais fé, eu era mais... Agora, diante das circunstâncias, diante das lutas, até eu oro, até eu abro a Bíblia para ler. Mas não é mais como antes. Mas eu quero dizer para você hoje que Deus quer mudar essa situação. Deus quer que você volte para Ele. Deus quer que você comece novamente, lá do início, como você orava, como você buscava, a tua Bíblia toda marcadinha, quando você ouvia a palavra de Deus, isso, né, e você ali consultando a palavra e se alegrando no Senhor. E Deus quer que você venha resgatar isso novamente, porque Ele quer viver com você um relacionamento de intimidade, porque Ele tem coisas profundas para revelar para você. Deus quer te instruir, Deus quer que você venha crescer, se desenvolver, que venha dar frutos e que venha ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas. E o Senhor Jesus aqui, nessa carta, ele dá essa advertência, falando sobre essa questão, e ele fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Arrepende-te, ou seja, volta novamente a fazer aquilo que você fazia antes, da maneira como você fazia antes. Porque não é questão de fazer diferente, mas é fazer com fervor, com o coração transbordando desse amor que vem de Deus, que vem do Senhor para nossas vidas. Então, que nós possamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, porque tem promessas de Deus e Deus quer te usar com autoridade, com ousadia. Seja na tua casa, com a sua família. Deus quer que você seja essa referência, que seja essa luz, porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Então, quando nós não vamos viver uma vida anêmica, apagada, sem brilho, mas que nós vamos viver uma vida cheia do amor do Senhor, cheios do Espírito Santo, porque Deus, Ele nos ama e Ele quer que nós venhamos a ter uma vida com raízes profundas, mas raízes profundas nessa verdade que salva, que cura, que liberta, que transforma. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.